Fala galera, beleza? Não sei se existe, se tem, na verdade, algum ser humano aí assistindo esse vídeo, mas o propósito do qual eu estou gravando esse vídeo, primeiramente, para poder me forçar a trabalhar um pouco mais a minha fala em português. Então, minhas apresentações, minha maneira de articular minhas ideias, assim como absorver melhor alguns conteúdos dos quais eu estarei estudando nos próximos dias, meses e anos. Então, estudo, faço uma aula, gravo a aula, tento explicar aqui para mim mesmo. Por isso, se tiver alguém assistindo essa aula, me conta aí nos comentários, tá? E também para compartilhar, talvez daqui a um tempo eu possa olhar o Bruno de 5 de outubro de 2023 e talvez agradecê-lo, talvez não, não sei, mas refletir, né, durante essa jornada de estudos, exatamente estudos. Sou professor de inglês e atualmente venho tentando me debruçar nos livros, em artigos, em cursos e, obviamente, pôr em prática. Isso é totalmente necessário, certo? Pelo menos no meu ponto de vista, para minha pessoa, estudar e pôr em prática. E, atualmente, eu dei início em um curso que fala sobre a abordagem lexical, que basicamente é uma abordagem ah, utilizada para ensinar inglês, tranquilo? Então, a maioria dos temas que a gente vai ver aqui vão ter relação com o ensino da língua inglesa, tranquilo? E é isso, eu creio que é isso. Se por acaso eu lembrar de alguma outra coisa da qual eu não falei no decorrer do vídeo, eu vou citando aqui. E nessa primeira sessão, nesse primeiro vídeo aqui, vídeo barra estudos, porque é uma maneira de estudar também, para mim, obviamente, e talvez para você, a gente vai falar sobre vocabulário. Então, atualmente, eu estou lendo aqui algumas apostilhas do curso do... Oh my gosh, eu esqueci o nome do professor. O Edilson, acho que é Edilson do inglês na ponta da língua. Nossa Senhora, eu vou dar uma olhadinha para poder verificar o nome dele, mas muito boa a estrutura. É um curso que fala sobre a abordagem lexical, que basicamente é uma abordagem da qual ela valoriza as expressões, vocabulário de uma maneira mais ampla, não apenas palavras soltas, não apenas gramática, dentro do ensino da língua, para poder ajudar, né, os estudantes a se desenvolverem melhor. E estou gostando bastante. É um curso sobre abordagem do ensino da língua inglesa em português. Então, as apostilas estão em português. Seria muito massa se ele, obviamente, né, não estou reclamando, mas creio que talvez ele tenha escrito em português justamente para poder ajudar muitos professores dos quais talvez não tenham o inglês, né, afiado. Então, acontece, né, gente? Atualmente, muitos professores da rede pública, até mesmo da rede particular, ensinar inglês, mas não dominar o inglês. Parece contraditório, mas existe, assim como existe em outras áreas, tranquilo? Das quais eu não citarei aqui. Mas é isso. Logo no início, ele fala sobre isso daqui, ensinar inglês, uma dicotomia. Confesso que eu tive que pesquisar o que significava dicotomia. Já tinha visto essa palavra, mas não sabia o significado. Basicamente, dicotomia são duas coisas. A divisão de uma coisa em duas. E daí, ensinar inglês, de maneira geral, no decorrer da história, as pessoas viam como ou o ensino da gramática ou o ensino de vocabulário, ok? Ou seja, ou a gente aprendia gramática, então, quem talvez aí esteja nos seus 25, 26, 30, 35, 40 anos de idade, ah, talvez lembre,
muito bem como que eram as aulas de inglês antigamente, gramática pura, verbo to be, todo mundo traumatizado do verbo to be, não saía do verbo to be, especialmente nas escolas públicas, né, que é um enrolation. E também, no decorrer do tempo, foi se desenvolvendo a ideia de que para aprender um idioma era necessário aprender vocabulário, obviamente. Porém, o vocabulário, de acordo com o Denilson, tenho quase certeza que o nome dele é Denilson, ah, era definido apenas por palavras soltas. Então, por exemplo, aprender o nome de objetos da casa, cama, casa, portão, porta, e assim por diante. Então, palavras soltas, tranquilo? E daí, ele defende muito, ele concorda bastante e, obviamente, totalmente baseado, né, em artigos científicos, produção de material de pesquisas, de que, além da gramática e vocabulário, palavras soltas, yes, deveria ter mais uma coisa, yes, e essa coisa inclusive, vem sendo discutida bastante nos meios acadêmicos, que é o lexical approach. Basicamente, o lexical approach é uma abordagem da qual inclui vocabulário, gramática, de uma maneira junta, sem a gente precisar estar ensinando o inglês de uma maneira maçante. Então, agora é o verbo to be. He is, she is, it is, they are, we are, e acabou, entende? Então, o lexical approach ele vem com esse objetivo de fazer com que o aluno tenha acesso às estruturas mais completas, tranquilo? Então, no lugar de você aprender apenas a palavra bed, significa cama, a gente pode aprender make the bed, que é uma estrutura que significa arrumar a cama, tranquilo? Então, no lugar de aprender, não sei, oh my goodness. A palavra sol, ok? Yes. Individual, sol. A gente pode aprender as palavras que vêm da palavra sol. Sunshine, ok? Sunshine, yes. E, I don't know, sunscreen, ok? Protetor solar. E a partir disso, oh my gosh, yeah. Sunscreen, yeah, cream, yeah. E daí, dentro da abordagem lexical, obviamente, vai muito mais do que ir só de palavra por palavra, tranquilo? Mas a abordagem lexical, ela tem esse objetivo principal de fazer com que essas pequenas palavras sejam juntadas, ok? Montadas, assim como esses Legos, ok? E ir construindo a base lexical, a base de vocabulário, vamos assim falar, dos alunos, tranquilo? Construindo o que a gente pode chamar de ah, uma base sólida, fazendo com que o aluno tenha capacidade de se comunicar com todas essas estruturas, independentemente de ser um ponto gramatical, independentemente de ser apenas uma palavrazinha solta ali que você aprendeu, mas aprender a utilizar essas estruturas nos contextos, não diria corretos, mas se você está num contexto de trabalho um pouco mais formal, se você está com amigos mais informal, mas também, de maneira geral, saber onde que você está utilizando essas estruturas, tranquilo? E daí, ele também, dentro lá dos textos, das apostilhas, ele compara, na primeira apostilha, né? Ele faz uma comparação de como que era as abordagens antigamente. Então, por volta dos anos de 1960, 70, alguma coisa assim, os coursebooks, os livros de curso, eles tinham muito essa abordagem de gramática, né? Aprender advérbios, perguntas, artigos, substantivos e assim por diante. E o lexical approach, ele ainda está se desenvolvendo atualmente, mas ele já vem sendo discutido desde os anos 90 também, justamente como uma possível substituição, ok, para esses outros, para essas outras abordagens
aparentemente maçantes, tranquilo? E daí, galera, o bacana é que ele também fala lá na apostila, inclusive, o nome, eu vou ficar devendo o nome do curso, tranquilo? Para vocês, mas é um curso muito bom. Ele começa aqui pela Grammar Translation, século XIX, do qual, e eu falei 1970, olha só, por isso que eu decidi gravar essas aulas. Grammar Translation, que basicamente você sentava, fazia traduções, repetia, e era isso, a aula. Grammar, grammar, grammar. Para poder você falar o idioma, você precisaria necessariamente saber a gramática, ok? De cabo a rabo. E logo depois a gente teve o Direct Method e o Audiolingualism, que basicamente o Direct Method ele era um método direto, ok? Traduzindo aqui, você tinha que dar aula e ter aula diretamente em inglês, independente do seu nível, enquanto o Audiolingualism, ele foi uma versão melhorada do Direct Method. Começou aqui uma melhor estruturação, uma melhor abordagem no sentido de, ok, esse aluno aqui ele está um pouco mais básico, então a gente vai utilizar essas estruturas durante as nossas aulas, para que assim ele consiga reproduzir. E daí tinha muita repetição, você escutava, repetia, até que quando você se sentia à vontade, quando o professor via que pronto, ele está pronto para o próximo nível, então você passava para o próximo nível, tranquilo? E logo depois a gente vai ter aqui, inclusive, acabei de dar o spoiler, ah, o Situational Approach e o Communicative Approach. Esses dois são bem ligados. O primeiro aqui, basicamente, as aulas eram regidas de acordo com uma situação da vida real. Então, pedir café numa cafeteria, pedir comida, pedir um táxi, fazer o check-in. Então, situational approach, a abordagem situacional. E o communicative approach, que preza, como o nome mesmo diz, pela comunicação. Então, de maneira geral, o communicative approach é o que é mais falado, abordado atualmente, vamos assim dizer, 2023. And, a gente também vai ter agora o lexical approach, que, como eu falei, vem sendo, ok, bastante estudado desde os anos 90 e tem como esse objetivo utilizar, ok, toda a estrutura de vocabulário, gramática, juntar tudo isso para que assim a gente consiga se comunicar bem dentro das diversas situações necessárias. Tranquilo? Bruno, cara, mas tem um método que é melhor? Atualmente, ainda não conseguiria responder isso, mas eu curto muito o Communicative Approach e estou me apaixonando aqui pelo Lexical Approach, porque, na minha visão, para você se comunicar, obviamente, você vai precisar das estruturas, do vocabulário, da gramática. E o lexical Approach, ele vem te ensinar o inglês de uma maneira mais leve, sem que você precise fazer atividades infindáveis de gramática, ok? Traduzir gramática e, enfim, coisas que todos nós estamos cansados, não é? E daí, esse carinha aqui, o Michael Lewis, acho que é assim que pronuncia o nome dele, Lewis, como eu falei, ele começou a escrever sobre o Lexical Approach em 1993, então desde 1993 que essas discussões vêm acontecendo, e ele propôs o seguinte, que ah, a base deveria ser o léxico, não a gramática, entende? Então, a base dos cursos anteriormente, na verdade, a época, era a gramática, e ele fez essa proposta aqui, que na verdade a gente deveria valorizar o léxico, ok? Que basicamente o léxico são todas as estruturas relacionadas à língua, desde vocabulário, mais a gramática, tranquilo? Então, quando a gente fala, esse é um tema muito bacana, porque dentro da apostila, o Denilson ele fala sobre, ele nos propõe a reflexão sobre o que a gente acha que é vocabulário. E geralmente a gente fala que vocabulário
Basicamente, todas as palavras são as palavras de um idioma. E daí isso pode ser palavras individuais, podem ser duas palavrinhas ali que formam uma expressão. E daí o léxico, ele já vem com uma abordagem um pouco mais ampla, ok? O léxico, ele já dá a ideia de que as estruturas de uma língua não serão ditadas apenas por palavras individuais. Então, uma frase inteira, ela pode significar uma coisa, entende? Então, se a gente for traduzir palavra por palavra, não vai fazer sentido. Por exemplo, essa expressão out of the blue, out of the blue. Se a gente for traduzir o vocabulário palavra por palavra, fora do azul, isso não vai fazer sentido. Porém, como é uma expressão idiomática, olha só o tamanho da expressão, quantidade de palavras, vai significar de repente, ok? De repente. Então, o léxico, ele traz essa abordagem de que a gente não precisa necessariamente aprender palavrinha por palavrinha. A gente pode falar, aprender as estruturas, ok? De maneira junta, alright? Não sei se isso fez sentido, mas é isso, galera. A nossa aula de hoje, o nosso resumão de hoje, meu resumo de hoje, na verdade, né? E muita coisa para melhorar. Enquanto eu ia falando, eu estava me avaliando. Se você chegou até aqui, se é que tem um ser humano por aí, se eu falei alguma coisa incorreta ou deixei de falar, help me, me ajuda. Vai ser um prazer poder discutir aí esse assunto com vocês. Bye, bye.